Vamos falar agora de deslocamento de equilíbrio químico. Qual o princípio? O equilíbrio químico ele é reversível, né? Acontece em reações reversíveis, como a gente já falou anteriormente, possui sentido direto e sentido inverso. O deslocamento, a premissa é que eu posso interferir na minha reação química por meio de perturbações externas, e isso pode contribuir à formação de mais produtos ou pode contribuir à reconstituição dos reagentes. Isso aí é extremamente interessante se tratando de termos industriais, porque dá para manusear, dá para manipular uma reação química com muita precisão. E um dos caras que determinou esse estudo, que seguiu com esse estudo com muito afinco, que virou referência, chamado de Le Chatelier. Inclusive existe o princípio de Le Chatelier, que é sobre isso que a gente vai falar agora. O princípio de Le Chatelier, ele relaciona qual a perturbação externa meu sistema vai sofrer e como isso vai interferir no meu equilíbrio químico. Vamos lá. Essa tabela já está resumindo tudo isso aqui. Deixa eu só dar uma enquadrada. Pronto. Então, se por acaso eu tenho lá minha reação acontecendo, eu adiciono um reagente. Muita atenção, pessoal. Eu estou colocando isso até numa aula separada, vai ser curto, mas eu quis colocar em uma aula separada porque é um tópico importantíssimo. Tá? Deslocamento do equilíbrio químico cai em muitas questões Enem. Estrelinha aqui no canto, ó. A adição de reagente vai fazer o equilíbrio se deslocar no sentido dos produtos, ou seja, sentido direto. A adição do produto é o inverso. Então vai se deslocar no sentido de reagentes, sentido inverso. A retirada de um reagente faz com que o equilíbrio seja deslocado no sentido dos reagentes, também sentido inverso. O aumento da pressão para o equilíbrio gasoso não tem lado definido. Vai se deslocar no sentido da contração do volume, ou seja, vai se deslocar no sentido de menor número de mols, tá? Não tem sentido definido, depende da reação química que você está estudando. A diminuição da pressão é o inverso, né? Vai se deslocar no sentido de maior número de mols. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma reação gasosa e como isso pode acontecer. Agora, aumenta a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o sentido vai se deslocar no sentido endotérmico do processo, aquele sentido que absorve calor. Também não é sentido fixo, vai depender do caráter termoquímico da minha reação. A diminuição da temperatura vai se deslocar no sentido exotérmico, aquele que libera calor. A adição de catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Tá? O catalisador é uma espécie química, eu vou até aproveitar esse momento para explicar a vocês sobre catalisadores, que inclusive é um ponto importante, porque a indústria química ela se move no sentido de otimizar os catalisadores, porque os catalisadores contribuem com a noção de química verde, de química ambientalmente correta, sabe? Os catalisadores eles diminuem a necessidade de solventes e de outros reagentes, porque aumenta a eficiência da reação química, mas aumenta a eficiência sem deslocar o equilíbrio químico. Como assim? Basicamente acelera reações para caminhos que nem sempre eram possíveis na escala de tempo de acompanhamento. O catalisador acelera a reação por diminuir a energia de ativação de uma reação química, né? Deixa a reação mais fácil de acontecer, mas não muda o máximo possível que uma reação pode ter, só acelera para chegar até esse passo. Além de que, por isso que é ambientalmente favorável, os catalisadores podem ser reaproveitados por mais de 5.000 ciclos reacionais, tá? Principalmente os catalisadores sólidos heterogêneos. Mas vamos ver uma aplicação disso. Então, só resumindo aqui, catalisador acelera a reação e diminui a energia de ativação, tá? Esses dois pontos chaves de catalisador é importante ter em mente. Diminui energia de ativação. Como está no nome já, a energia de ativação é responsável por fazer uma reação química acontecer, né? Ativa, faz funcionar uma reação química. Beleza, vamos treinar uma reação aqui. Eu tenho uma reação, deixa eu pensar, uma reação gasosa em que temos 2 mols do dióxido de nitrogênio num equilíbrio reversível com o tetróxido de nitrogênio, uma reação gasosa, gás aqui e gás aqui. Isso aqui tem uma constante K de equilíbrio. Se por acaso nessa minha reação gasosa, deixa eu colocar mais uma informaçãozinha da entalpia desse processo. Esse processo tem entalpia de menos 200 kilojoules. Mais menos 200 mesmo. Tá.
Se por acaso eu pegar essa minha reação, agora bora aplicar a lei de Chatelier esse exemplo. Se eu aplicar nessa minha reação um gás inerte, né? Um gás inerte vai fazer com que haja o aumento da pressão aqui dentro. Porque o gás inerte vai ocupar espaço, vai obrigar, né, meu sistema a ficar mais pressurizado. Nesse caso, vai aumentar a pressão. O meu equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de menor número de mols. Para essa reação química, aqui eu tenho 2 mols aos reagentes, eu tenho só 1 mol aos produtos. Observem que o que importa é o número de mols, não importa onde tem mais átomos e menos átomos, porque o número de átomos em uma reação balanceada é sempre o mesmo dos dois lados. Logo, a maior pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido para a direita. Para essa reação química, então vai ser o sentido direto. O inverso é verdadeiro. Se eu diminuir a pressão, vai se deslocar no sentido inverso, né? Vai voltar. Já que a gente tem uma reação e tem informação termoquímica dela, e está aqui somando com esse valor da entalpia aqui como se fosse um membro da reação, isso significa que aos produtos eu estou negativo, com menos 200 kJ. Estar negativo aos produtos significa que é uma energia, esses 200 kJ aí, está saindo desse local. Menos 200 kJ é a mesma coisa que mais 200 kJ aos reagentes, que é a mesma coisa que ter um ΔH de mais 200 kJ, quando vem separado da reação química. Já que a gente tem um valor de entalpia separado, é fácil interpretar, né? ΔH aqui, então, é um processo endotérmico. Eu até quis colocar essa aplicação da termoquímica aqui para provocar mesmo. Muita atenção quando a gente tem o valor da entalpia da reação junto da reação química, como se fosse um membro, como se fosse uma molécula, porque você tem que ver qual o sinal e qual a localidade. Negativo aos produtos, está entrando. É a mesma coisa que positivo aos reagentes, que é a mesma coisa que o processo endotérmico, absorve energia. Já positivo aos produtos está saindo. É a mesma coisa que reação exotérmica. Positivo aos produtos é a mesma coisa que negativo aos reagentes, que é a mesma coisa que ΔH negativo, que é exotérmico. Não é o caso, é o inverso, tá? Do que a gente está falando para essa reação química. Então, se por acaso eu aquecer essa minha reação, aumentar a temperatura, ela vai ser favorecida. Se eu aumento a temperatura para uma reação endotérmica, ela absorve calor, né? Ela vai ganhar aquela energia que ela está de fato querendo ganhar e ela vai ser favorecida no seu sentido direto. Maior temperatura favorece a reação endotérmica no sentido direto. Show! Então tá, aí um exemplo de aplicação do princípio de Le Chatelier, tá? Daqui a pouco no módulo de resolução de questões vai ver um monte de questõezinhas sobre isso também.